Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Mateus, capítulo 9, iniciando pelo versículo 27 até o versículo 33. E partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhes disse: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Meus irmãos, meus amigos, vocês que estão ouvindo esta mensagem, o título dela é: Jesus realiza duas curas e uma libertação. Pelo texto que acabei de ler, observamos aqui que dois cegos se aproximaram de Jesus, clamando: Jesus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Aqueles dois cegos tinham conhecimento que Jesus também era conhecido como filho de Davi, vinha daquela linhagem. Os cegos se aproximaram dele na esperança de ver a luz do dia, na esperança de ver a luz do sol, na esperança de ver os seus parentes, os seus amigos, de olhar para a natureza e ver todas as coisas. E a esperança daqueles dois cegos estava na pessoa de Jesus. Jesus fez uma interrogação para aqueles dois cegos. Disse Jesus: vós credes que eu possa fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor, cremos. Observamos aqui que Jesus exigiu daqueles dois cegos a fé, a confiança no nome dele e no poder dele. Muitas pessoas não alcançam de Deus muitas bênçãos por falta de fé.
por falta de confiança no Deus vivo, por falta de confiança na palavra de Deus. Jesus interrogou o cego dizendo: vocês creem? Crede vós que eu possa fazer isto? Sim, Senhor, cremos. Eles confessaram a sua fé. Nós sabemos que existe a fé genuína, a fé que vem do fundo do coração, aquela fé verdadeira. Mas nós sabemos também que existe aquela fé só mental, aquela fé superficial, aquela fé teórica, que esses últimos tipos de fé não é a fé que Deus deseja que o homem tenha. Deus quer que o homem tenha uma fé viva, verdadeira, sincera, honesta, uma fé concreta, que venha lá da alma, do fundo do coração do homem, e não aquela fé superficial. Então, os dois cegos disseram: sim, Senhor, cremos. A palavra de Deus tem nos mostrado ao longo dos tempos, tem várias passagens na Bíblia Sagrada, de pessoas que se aproximaram de Jesus em busca da saúde e disseram: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, aumenta a minha fé. É bíblico. Você, meu amigo, se você não tem uma fé viva e verdadeira, sincera e honesta para com Deus, para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga: Senhor, tem compaixão de mim, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Arranca a incredulidade que está na minha vida, no meu coração, ajuda a minha incredulidade. É bíblico. E o Senhor nosso Deus, que é misericordioso, longânime e todo-poderoso, como também o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, pode aumentar a tua fé. Pode lhe conceder uma fé viva e genuína, para você alcançar dele as bênçãos que você está necessitando. Faça isto. Então Jesus tocou naqueles dois cegos e a cegueira desapareceu. Estavam vendo tudo, olhando toda a natureza, olhando para Jesus. As pessoas que estavam em torno de Jesus, eles estavam curados, sarados daquela cegueira. Por certo, deve ter sido uma festa quando aqueles dois cegos chegaram nas suas casas, olhando para os seus familiares, seus parentes, seus amigos. Deve ter sido um dia de festa na casa deles. Jesus veio ao mundo para alegrar a alma e o coração do homem, e não para entristecer. Então Jesus disse para aqueles dois cegos: não conte o que eu fiz para ninguém. Não comente isso para ninguém. Mas tendo ele saído divulgar a sua fama por toda aquela terra, as pessoas ficavam tão maravilhadas, o povo ficava tão maravilhado, que não se continha. As pessoas não se continham em guardar aquele milagre consigo. Não se continham em esconder aquele milagre que foi concreto, verdadeiro e real. As pessoas tinham prazer e satisfação em divulgar
fui curado, fui sarado, fui abençoado, fui perdoado, fui salvo por Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Deus. Por mais que Jesus proibisse a publicidade do seu nome, o povo divulgava, fazia publicidade do nome de Jesus, com todo prazer e alegria, e o nome de Jesus, a fama de Jesus se espalhava pela Palestina, indo além de outros territórios, alcançando outros países, o poder do nome de Jesus. Jesus não gostava de notoriedade, de receber elogios, aplausos. Jesus não gostava de publicidade. Ele era uma pessoa simples, humilde. É diferente de muitos em nossos dias, que gostam de ser aplaudidos, elogiados publicamente. Até mesmo no meio evangélico, muitos gostam de ser ovacionados, aplaudidos. Mas Jesus não gostava dessas coisas. Ele era simples, ele era humilde, e ele fazia aquilo com toda a naturalidade. E o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Nós vemos aqui nesta cura desses dois cegos o cumprimento das profecias do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías profetizou e disse: os cegos enxergarão, os mudos falarão. Os cegos enxergarão e os mudos falarão. Jesus, nos seus dias lá em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, lá na Palestina, Jesus, ele fez muitos milagres. Fez o coxo saltar como cervos. Abriu os olhos dos cegos. Os mudos falaram, os surdos ouviram. Os paralíticos andavam. Cegos enxergavam. Mortos eram ressuscitados. E por mais que Jesus proibisse que o povo não fizesse publicidade, mais o povo divulgava o poder do nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas aqueles cegos, após ter recebido o milagre, eles foram embora, contentes e satisfeitos. Não demorou muito. Trouxeram um homem mudo e endemoniado, para que Jesus fizesse uma libertação. Dos dois cegos, Jesus exigiu a fé deles para serem curados. Mas deste homem mudo e endemoniado, Jesus não podia exigir deles fé, porque a mente daquele mudo e endemoniado estava controlada por Satanás. A mente daquele mudo e endemoniado estava controlada por um demônio. Aquele homem estava possesso. E o demônio, por certo, se alojou numa área cerebral dele, que era o centro da fala, o centro da linguagem, o centro da pronúncia, o centro da audição. O demônio tomou conta daquela área cerebral dele, sob o ponto de vista da anatomia e da fisiologia, controlou de tal maneira que impedia aquele homem de falar, de pronunciar uma palavra, de ouvir. Veja a obra dos demônios. Jesus não podia exigir daquele homem fé,
porque a intelectualidade daquele homem mudo e endemoniado estava comprometida. A sua razão estava comprometida, a sua racionalidade estava comprometida. Mas Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor e de misericórdia, olhou para aquele homem mudo e endemoniado e expulsou o demônio. Quando o demônio saiu, o mudo falou. O mudo falou. Se cumprindo uma das profecias do profeta Isaías, que nos dias de Jesus, os mudos falariam e cantariam. Louvado seja o Senhor nosso Deus, louvado seja o nome de Jesus. Os inimigos de Jesus que estavam ali por perto, não ficaram satisfeitos, contentes com os milagres que Jesus fez. Eles atribuíram aquele milagre uma ação satânica. Eles disseram aqui, ele expulsa os demônios pelo espírito dos demônios. Os inimigos de Jesus estavam querendo dizer que Jesus expulsou o demônio daquele homem pelo príncipe dos demônios. Os inimigos de Jesus, ele sempre disse que bem entendem, que bem querem. Sou inimigo de Jesus naturalmente, sou inimigo do Evangelho, sou inimigo da Igreja de Cristo, sou inimigo da Palavra de Deus, sou inimigo do próprio Deus. Os inimigos do Evangelho, os inimigos de Jesus vão permanecer, sempre criticando e debochando da obra de Deus. Sabendo eles, ou não sabendo eles, que quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Eles escolherão as consequências das suas ações. Então Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, operou aquelas duas curas e expulsou o demônio daquele homem. Meu amigo, você que está me ouvindo com atenção, abre o teu coração para Deus. Confie em Deus. Confie em Jesus. Confie na palavra de Deus. Não com a fé mental, aquela fé teórica, superficial, mas com a fé viva, verdadeira, com aquela fé, aquela confiança em Deus, no seu Filho, aquela fé que vem lá do fundo da sua alma. Confie em Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se aproxima de Jesus, creia que Ele é poderoso para abençoar e galardoar aqueles que nele confiam. Creia verdadeiramente no Senhor nosso Deus. Creia verdadeiramente na palavra de Jesus. Porque Jesus te ama e quer te salvar. Os dois cegos creram, foram abençoados com a cura física. E você, crendo em Jesus, você pode ser abençoado também com a cura física. Ser abençoado com perdão, com a salvação, com a sua libertação espiritual. E você se tornar um servo de Deus, discípulo de Jesus, um novo homem em Cristo Jesus. Meu amigo, abre o teu coração para Deus, abre o teu coração para Jesus, porque Jesus te ama e quer te abençoar, a ti, a tua família, a tua parentela. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Meu Senhor, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade
preguei a palavra do Senhor. Convença os corações de todos os meus ouvintes. Edifique a alma de cada um, o coração de cada um. Salva-os, liberta-os. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. Eu dou graças a ti por tudo. Amém.